Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para oferecer essa videoaula para vocês sobre lei de Coulomb, certo? Aqui vão alguns conhecimentos básicos sobre lei de Coulomb, mas que são algumas questões chaves que caem em algum vestibular, embora não seja um assunto muito recorrente no Enem, mas é um assunto importante, principalmente para a galera que está aí no terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Lei de Coulomb. Quem foi Coulomb? Coulomb, esse senhorzinho aí que aparece na imagem, ele fez um experimento em que ele queria verificar a força de interação entre duas cargas elétricas. Aí para isso ele usou esse experimentozinho aí, é uma balança de torção, certo? E essa balança de torção ele verificava da seguinte maneira: ele tinha aqui duas cargas, a carga Q1 fixa na balança e a carga Q2 que ele inseria. E ele percebeu que, ao aproximar uma carga da outra, existia uma força que fazia com que esse fio, chamado fio de torção, torcesse, calculando essa força de interação entre as duas cargas. Uma coisa que ele percebeu foi que cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a lei da atração e a lei da repulsão, né? Cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais iguais, seja positivo, positivo ou negativo, negativo, se repelem, certo? Então, é só lembrar, os opostos se atraem, certo? Outra coisa que ele percebeu que, variando a intensidade da carga, a força também varia. Vamos imaginar a seguinte situação: se eu tenho duas cargas de carga Q e essas duas cargas eu tenho uma força F, no caso aqui se são duas cargas de sinais iguais, uma força F de repulsão. E aí eu pegar essas duas cargas e dobrar as cargas, ou seja, colocar duas cargas agora, em vez de Q, será dois Qs, certo? Então ele percebeu que essa força também aumentava de acordo com o produto entre as cargas. Então se era Q e tinha uma força F, agora vai ser 2Qs, vai ter uma força 2Qs vezes 2Qs, vai ter uma força 4F, ou seja, 4 vezes maior do que a força de interação anterior. Então apenas variando, então ele percebeu essa relação entre as cargas, que variando a carga, varia a força. Então, quanto maior a carga, maior a força. Quanto menor a carga, menor vai ser a força. Então, a força de interação é diretamente proporcional ao produto das cargas, certo? Ele percebeu também que, variando a distância, a força de interação ela aumenta ou diminui. Se eu tenho uma distância D, eu vou ter uma força F. Se eu dobrar essa distância, eu vou ter uma força F sobre 4, ou seja, a força ela vai diminuindo inversamente proporcional, no caso, ao quadrado da distância. Então ele percebeu que quanto mais ele se distanciava uma carga da outra, menor era a força de interação. E não só era menor ao quadrado. Então se tem uma distância 3D, ele diminui a força 9 vezes. Uma distância 4D, 16 vezes, 5, 25 e assim por diante. E aí, graficamente, a força ficaria assim com relação à distância. Uma distância pequena, eu tenho a força F. À medida que eu vou aumentando a distância, a força também de interação entre as cargas vai diminuindo. E aí a gente vai ter uma força tendendo a zero, né? Quanto mais distante, menor vai ser essa força. E aí a gente chega à seguinte fórmula, que essa daí é conhecida como a lei de Coulomb. F, que é força resultante entre as cargas em Newton, é igual a constante K, que é a constante de permeabilidade do meio, ou seja, a força de interação entre as cargas depende do meio em que as cargas estão. Se tá no vácuo é uma constante, se está na água é outra constante, se está no ar é outra constante. Então, dependendo do meio em que a carga esteja inserida,
essa constante eletrostática também vai variar. Será também diretamente proporcional ao módulo do produto entre as cargas, ou seja, Q1 vezes Q2, e aqui a gente não vai levar em consideração o sinal, porque a gente sabe que anteriormente a gente viu que cargas, os opostos se atraem, certo? E inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado, que quer dizer que quando a gente aumenta a distância, a força diminui ao quadrado, certo? Importante lembrar isso. E a gente vai fazer algum exemplo aqui para tentar ajudar e fixar vocês, certo? É uma questão da Unifesp São Paulo. Duas cargas elétricas, aí Q igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb, e Qzinho igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. Então a carga está em coulomb, então não vou precisar me preocupar em fazer transformações. A questão já me deu a carga em coulomb. Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então a distância é bem pequena. Sendo K, que é a constante, e essa constante é a constante de permeabilidade no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então está tudo na unidade como deveria estar. A intensidade da força de interação entre elas em newton é D. Aí eu tenho as alternativas aqui. Então, primeiro, verificar. A primeira coisa a ser verificada. Está tudo nas unidades corretas? Está. Carga em coulomb, distância em metro, a constante newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então a força vai ser dada em newton mesmo. Não vou precisar fazer nenhuma transformação. Então eu já posso aplicar diretamente a lei de Coulomb, né? Que já está na forma mais reduzida, mais simplificada para a gente ver. Substituindo os valores, a gente vai ter força, aí eu tenho a constante K, a carga Qzão, a carga Qzinho, dividido pelo quadrado da distância. Então, a coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, elevando isso aqui ao quadrado, eu tenho potência de uma potência, uma propriedade que eu tenho que lembrar é que conserva a base, multiplica os expoentes. E outra propriedade que eu tenho que lembrar é que multiplicação de potência de bases iguais conserva a base, subtrai os expoentes. Então, tem aqui 10, 10 e 10, bases iguais. Multiplicação, eu vou conservar essa base e vou somar esses expoentes. Então, eu tenho aqui colocado ao quadrado, né, a distância. Então, eu tenho que esse 3 vezes 3 dá igual a 9. Então, eu posso cancelar com esse 9 daqui. E eu vou ter a seguinte multiplicação. 4 vezes 2 vezes 3. Então, a gente cancelou um 3 com esse 9 e esse outro 3 com esse 6, certo? E aí ficou só essa potência aqui. 10 vezes 10 elevado a 9 fica 10 elevado a menos 18, certo? Então, multiplicando essas potências aqui de bases iguais e multiplicando os números naturais à frente, a gente vai ficar com 24 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 16 vezes 10 elevado a menos 16, certo? Dividido por 10 elevado a menos 18. Aí a gente vai fazer essa multiplicação aqui com potência de bases iguais, que vai ficar igual a 24 vezes 10 elevado a menos 23, dividido por 10 elevado a menos 18, certo? Como a gente soma, conserva o sinal de menos aqui, fica menos 32 mais 9, menos 23, certo? Na divisão de potência de bases iguais, a gente tem que tomar um cuidado, porque é o inverso. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Só que tem um detalhe. Como o segundo expoente aqui, ele menos 18, é negativo, né? Então, a gente vai ter 10 elevado a menos 23 menos 18. Aí faz 10 elevado menos com menos dá mais. Fica 10 elevado a 10 elevado a menos 23 mais 18. Que dá 24 vezes 10 elevado a menos 5.
E antes que você se desespere e pense, então eu não sei qual é a questão correta, errei a questão, porque nenhuma questão tem lá a 10 elevado a menos 5. As questões de vestibular sempre vão trabalhar com notação científica. Então a gente vai ter que transformar esse 24 vezes 10 elevado a menos 5 em uma notação científica, que vai dar 2,4 vezes 10 elevado a menos 4, que dá a resposta letra D. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí abaixo do vídeo ou entre em contato comigo aí por e-mail. Então, um forte abraço e até a próxima aí. Valeu!